Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Julgamento final de Dilma Rousseff no Senado entra no segundo dia. Da galeria do plenário do Senado ao vivo, Carolina Nogueira. Testemunhas de defesa começam a ser ouvidas hoje. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto. Agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. E a gente começa esta edição do Câmara com Notícia ao vivo da galeria do plenário do Senado com a repórter Carolina Nogueira, que vai acompanhar o segundo dia da fase final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Carol, bom dia. A sessão está para começar? Bom dia, Mariana. Pois é, a sessão estava marcada para 9 horas, a movimentação por aqui ainda está começando, ainda não é muito intensa, deve começar aí pelos próximos minutos. A sessão se estendeu durante 15 horas, durante todo o dia de ontem, na verdade até os primeiros minutos do dia de hoje, né, terminou no inicinho da madrugada de hoje. Foi uma sessão tensa, uma sessão longa, com muitos momentos de tensão, de discussão, teve direito até a bate-boca entre senadores e uma das testemunhas de acusação que vieram aqui, que acabou sendo requalificada apenas como informante. A gente vai dar uma olhada agora na matéria, como é que foi o dia de ontem, esse primeiro dia então da sessão de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Vamos conferir como foi. O julgamento no plenário do Senado será todo presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Coube a ele responder a todas as questões de ordem levantadas durante o início dos trabalhos. De um lado, senadores do PT tentaram cancelar a sessão com vários argumentos. Do outro, a base aliada do governo Temer querendo celeridade nos trabalhos. E os ânimos se acirraram no plenário. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Retomados os trabalhos, Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao TCU, foi chamado à mesa como a primeira das duas testemunhas de acusação. Mas depois de um pedido de suspeição feito pela defesa de Dilma Rousseff, o presidente da mesa requalificou o procurador como informante no julgamento. Na medida em que Sua Senhoria participou de um ato em que se pretendia publicamente agitar a opinião pública para rejeitar as contas da senhora presidenta da República. Penso que, como membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Sua Senhoria não estava autorizado a fazê-lo. Mesmo com o depoimento desconsiderado como prova, ele respondeu a todos os questionamentos dos senadores sobre a conduta da presidente afastada, Dilma Rousseff. Indago ao depoente se as chamadas pedaladas fiscais podem ser consideradas ou considerado uma relação de prestação de serviço, como argumenta a defesa. A condição de prestador de serviço da Caixa, por exemplo, quando paga o benefício, é colocar à disposição do governo a sua agência, o seu funcionário, para que o beneficiário do seguro-desemprego compareça à agência e receba, uma vez que o governo federal não tem guichês para atender pelo Brasil afora toda a população beneficiária. Por essa prestação de serviço, ela é remunerada, tarifas bancárias, R$1 por pagamento feito, R$1,50, enfim, o valor que foi estabelecido no contrato. Não é prestação de serviço da Caixa assumir o pagamento em nome da União. Não é prestação de serviço do Banco do Brasil assumir o ônus da falta de equalização feita pelo Tesouro e continuar emprestando para o agricultor. Quando o Banco do Brasil passa a financiar os agricultores com seus recursos próprios, ele não está mais prestando o serviço de agente operador, ele está atuando como verdadeira fonte de recursos para a União e, portanto, financiando a política pública da União e, portanto, realizando uma operação de crédito ilegal. Foi isso que apontamos perante o Tribunal de Contas da União e é isso que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu pergunto a Vossa Excelência, considerando que o Ministério Público Federal, pelas informações que nós recebemos,
diz, conforme o documento que tem aqui, e claro que eu não vou ler, que não há crime de responsabilidade. A pergunta que faço de imediato e bem objetivo. Na visão de Vossa Excelência, a presidenta é desonesta? Senhor Júlio Marcelo, responda com a objetividade possível a essa questão. Não, obrigado, senhor presidente, senador Paulo Paim. A avaliação que eu faço, senador, como membro do Ministério Público de Contas, enfrentando a questão fiscal, é que a presidente cometeu ilícitos graves na gestão fiscal. E a minha avaliação se limita a este campo. Depois foi a vez de Antônio Carlos Carvalho, auditor fiscal de controle externo do TCU, ser ouvido na qualidade de testemunha de acusação. O artigo 36 da LRF prevê no parágrafo único que uma instituição financeira federal, como o Banco do Brasil, pode financiar o seu ente controlador desde que essa operação seja por intermédio da emissão de títulos públicos em mercado. O que o artigo 36 veda e que remete ao que aconteceu na década de 80 e 90 com os bancos estaduais é justamente a utilização abusiva do poder de controlador para obter financiamentos de políticas públicas, além da capacidade de endividamento do ente. O ente federado não pode, ao arrepio da vontade da sua instituição financeira que controla, obter empréstimos. É esse aspecto que a LRF quer vedar. A defesa de Dilma Rousseff convocou 6 testemunhas para depor no plenário do Senado. A expectativa é que esta fase de oitiva se prolongue pelo final de semana. Na segunda-feira está marcado o depoimento de Dilma Rousseff. E na previsão inicial do presidente do Senado, Renan Calheiros, a votação final do impeachment deve ocorrer na terça-feira, dia 30. Então, dessas 6 testemunhas arroladas pela defesa, elas começam a ser ouvidas hoje, daqui a pouquinho. O ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão, já chegou por aqui. Daqui a pouco a sessão, então, deve começar em alguns minutos. Eu ia falando que dessas 6 testemunhas arroladas pela defesa, pelo menos 3 devem ser ouvidas hoje ainda, a se manter o ritmo que foi dado aos trabalhos ontem. Os senadores governistas, que são favoráveis ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, têm dito que tem pressa, que não querem se alongar em perguntas, mas já avisaram que vão também arguir a suspeição, como aconteceu ontem, como os senadores favoráveis à presidente afastada fizeram ontem com as testemunhas de acusação. Já a oposição faz o discurso de que vai usar todo o tempo que tem disponível para fazer perguntas, para explorar mesmo, tentar ter mais respostas, mais informações dessas testemunhas que foram trazidas, mas ontem no final da noite mesmo com essa intenção de fazer durar um pouco mais a sessão e de conseguir extrair mais respostas. O clima já era de cansaço, dos 30 senadores que inicialmente se inscreveram para fazer perguntas para essas testemunhas ontem. No final sobraram poucas inscrições, apenas 6 inscrições. A gente vai acompanhando ao longo do dia para ver como é que vai ser o ritmo, então, esse ritmo cansativo de questionamentos às testemunhas. Hoje, então, as testemunhas de defesa. A gente continua aqui acompanhando as informações e volta daqui a pouco com mais informações para você. Ok, Carol. Mas você sabia que hoje 13 milhões de brasileiros são vítimas de doenças raras? Na maioria dos casos, eles só têm acesso ao tratamento no SUS por meio de ações na Justiça. Mais um projeto de lei aprovado aqui na Câmara pretende mudar essa realidade. Breno tem 8 anos. Desde os 4, ele sofre de uma doença rara. A doença é causada por uma falha na produção de uma enzima que pode deixar sequelas nos ossos, articulações, coração e até mesmo no sistema nervoso central. Para controlar esse problema, ele precisa de um remédio. A mãe do Breno levou um susto quando descobriu o valor do medicamento. No começo eu fiquei muito perdida nesse ponto, porque quando a médica falou para mim, olha, ele tem sim mucopolissacaridose, ele vai ter que fazer uma reposição enzimática e esse remédio custa R$200 mil por mês e você vai ter que entrar na justiça. Meu chão ali, meu Deus, eu vou começar por onde? Conheci a Associação de Mucopolissacaridose de São Paulo e eles me ajudaram muito e me ajudam até hoje, graças a Deus. Mas essa situação pode mudar. A Câmara aprovou um projeto de lei que obriga o Ministério da Saúde a fornecer os medicamentos, mesmo que eles não constem na relação de remédios fornecidos pelo SUS.
O relator da proposta conta como vai funcionar a lei na prática. O projeto ele cria uma rede nacional, uma política nacional de enfrentamento às doenças raras. Não é uma solução, mas é um caminho de acesso para o diagnóstico precoce e para aqueles casos onde é possível o tratamento, né, também a garantia desse tratamento. Onde você não tem a possibilidade do tratamento curativo, né, o projeto prevê a obrigação do Estado fornecer medicamentos, os chamados medicamentos paliativos, que minimizem o sofrimento dessa pessoa. O deputado garante que a lei pode funcionar mesmo diante dos problemas econômicos do país. Mas esse especialista em direito à saúde discorda. Não adianta a gente produzir uma série de leis jogando para cima do Estado a responsabilidade de dar cada vez mais, né, para o cidadão, se você não define qual é a fonte de receita, né, que você vai ter para oferecer específica para aquele segmento da população que precisa daquela assistência. Eu acho a ideia muito boa, eu acho que todo mundo tinha que ter direito a ter acesso a medicamentos. O presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras acredita que a medida vai baratear o valor do remédio se o Ministério da Saúde reconhecer essas doenças. Se houvessem os protocolos e mais doenças fossem catalogadas e reconhecidas pelo Ministério da Saúde, seria para negociação com esses laboratórios também, fazendo com que então caísse o custo dos medicamentos e os pacientes já não teriam que recorrer à justiça mais, o que também devolveria aos cofres públicos um gasto que hoje o Ministério da Saúde está tendo por conta da judicialização. Francineide, mãe do Breno, acredita que a aprovação do projeto vai evitar que outras mães sofram com a demora para receber os medicamentos. Vai melhorar muito, vai ser mais rápido para dar mais qualidade de vida a eles. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou um projeto de lei que assegura aos policiais e bombeiros militares o direito de transferência desde que haja troca de posto com outro militar. O policial militar ou bombeiro militar que trabalha em um batalhão longe da casa dele pode trocar o local de trabalho por outro próximo à residência, desde que neste local tenha um profissional de mesma graduação ou posto que também queira fazer a permuta. O direito está previsto em projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Esse projeto ele visa humanizar a reposição e a colocação dos efetivos policiais em todo o Brasil. Muitas das vezes o policial ele trabalha muito distante do seu lar, precisa sair cedo, retorna tarde, corre risco, muitas das vezes, nesse translado do local de trabalho para outro. O projeto visa tirar dos comandantes, que muitas das vezes de maneira arbitrária proíbe a transferência de um policial com outro por meio de permuta, mesmo não havendo perda de efetivo, mesmo não havendo perda para o serviço, não havendo perda para a sociedade. Para esta psicóloga, é importante garantir os vínculos familiares para pessoas que trabalham em profissões de risco, o que pode evitar transtornos como depressão, ansiedade e baixa tolerância. Resistência à frustração fica maior, menores níveis de ansiedade e depressão. Um profissional, no caso policial, militar ou bombeiro, perto da família, com certeza ele terá uma qualidade de vida maior, poderia dizer que até melhor produtividade no trabalho, o que é consequência da qualidade de vida. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia? O projeto aprovado na Câmara quer que brasileiros vítimas de doenças raras tenham acesso a tratamento sem precisar entrar na Justiça. São 9h15 em Brasília e você vai ver depois no intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do plenário do Senado. E mais. Comissão de Segurança Pública debate maneiras de impedir que presos tenham acesso ao sinal de celular. Agora em Brasília, 9h17, o Câmara com Notícia está de volta. E vamos direto para a galeria do plenário do Senado com a repórter Carolina Nogueira, que está acompanhando o segundo dia da fase final do julgamento da presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade.
Carol, começou? Tá para começar? Como é que tá aí? Tá para começar, Mariana, não começou ainda não. Já tem bastante senador aqui, ali embaixo no plenário, vários já chegaram, a advogada de acusação também, Janaína Pascoal, já está por aqui. Vários senadores se reuniram ali em torno dela alguns minutos atrás. O ministro Ricardo Lewandowski já está ali em cima, né, naquela parte inicial superior ali perto da mesa do Senado, ainda não se posicionou. Deve começar aí dentro de alguns minutos. Então, como a gente já falou antes, hoje é o dia em que começam a ser ouvidas as testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. A expectativa é que, mais uma vez, seja uma sessão longa, que se estenda ao longo de todo o dia. A gente vai dar uma olhada, vou falar de alguns, quem são essas testemunhas que foram convidadas, então, pela defesa da presidente afastada. O primeiro a falar deve ser o ex-ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Dilma Rousseff, Nelson Barbosa, que tem várias informações, acompanhou de perto todas essas questões das movimentações fiscais, que são o principal argumento utilizado contra ela, então, nesse processo. Em seguida, será ouvido Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ou seja, também trabalhou no governo de Dilma Rousseff, também tem informações e esclarecimentos a dar sobre isso. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado é consultor jurídico, é magistrado de carreira, aposentou-se pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no cargo de desembargador, também um especialista em direito tributário. A expectativa é que esses três sejam ouvidos ao longo do dia de hoje, porque muitas perguntas, cada senador tem prazo aí para fazer as suas perguntas e ter as respostas, eles vão responder cada uma das perguntas feitas pelos senadores. É uma sessão que deve durar mais tempo ainda. Se for possível, vão avançar nas outras três testemunhas convidadas pela defesa, que são Esther Duick, que é ex-secretária de Orçamento Federal e foi chefe da assessoria econômica do Ministério de Planejamento durante o governo de Dilma Rousseff. Em seguida, Luiz Cláudio Costa, que foi secretário executivo do Ministério da Educação durante o governo também de Dilma Rousseff, e Ricardo Lodge, que é um advogado, professor de graduação e ex-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, e também é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Tributário. Então, essas são as testemunhas que devem começar a passar por aqui a partir do dia de hoje. É possível que essa sessão se estenda até o final de semana. Já tem um intervalo aí programado hoje entre 1 e 2 da tarde, exemplo do que aconteceu ontem, e outro intervalo no final da tarde, entre 6 e 7 horas aí já da noite. A gente continua acompanhando por aqui, traz mais informações ainda no jornal. Mariana. Obrigada, Carol. Bom, e a Comissão de Segurança Pública discutiu o bloqueio ao sinal de celular dentro dos presídios. Representantes do Departamento Penitenciário Nacional, da Anatel e das operadoras de telefonia debateram os custos e a tecnologia necessária para atingir esse objetivo. Alguns deputados sugeriram transferir para telefônicas a responsabilidade pela instalação dos bloqueadores. Questionado pelas operadoras de celular, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados não podem criar leis que obriguem as telefônicas a arcar com os custos dos bloqueadores de sinal nos presídios. Mas a interrupção pode ser feita se realizada pelo próprio estado, o que já acontece. Só em São Paulo, 23 unidades prisionais têm o bloqueio, contratado como serviço prestado. É dever do estado, então, para isso existem os impostos, existem os fundos existentes para isso, e nós contribuímos, como sempre, na questão de apoiar aquilo que foi criado pela Anatel, a figura de uma BSR, que é o bloqueador de sinal. Esses bloqueadores de sinal são atribuídos pelo Ministério da Justiça às prisões para que elas possam fazer de uma forma correta, de uma forma técnica, todo o bloqueio. Nesta audiência na Comissão de Segurança Pública, houve mais debate sobre quem deve pagar a conta pelo serviço, já que são altos os custos de se fazer o bloqueio num país que tem mais de 1.400 estabelecimentos prisionais. Esse serviço que os estados têm contratado, ele utiliza aí aquele princípio, o serviço tipo Jammer, que ele tem por base a geração de ruído nas faixas de frequências dos serviços de telefonia, inviabilizando a comunicação. Em São Paulo, em média, o serviço custa R$ 43 mil
mensal por unidade. A Anatel sugeriu o uso dos recursos de alguns fundos, tanto do setor de telecomunicações quanto do setor penitenciário, para arcar com os custos. O deputado Alexandre Baldi sugere o mesmo caminho. Que a gente possa utilizar ele numa demanda que é da população, melhoria da segurança pública e principalmente a contribuição do setor de telecomunicações, que não precisaria dar mais recursos ou aumentarmos impostos para que a gente pudesse fazer esse investimento de quase R$1 bilhão, mas que a gente tirasse, por exemplo, do Fistel, né, que tem mais de 2,5 bilhões de reais em recursos anuais e o qual conseguiria com tranquilidade atender, né, os recursos para os bloqueadores em todas as unidades penitenciárias do Brasil. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional defendeu que o Congresso altere a legislação federal para estabelecer a competência das operadoras celulares de instalar os bloqueadores. Para o deputado Alberto Fraga, o tema merece uma resposta rápida do parlamento. Desafio cada um dos senhores que mexe com o sistema que diga assim, não tem projeto para resolver esse problema. Tem muitos. Agora, não votam. Não votam. Essa que é a grande questão e é a minha revolta em estar numa casa onde só se vota assuntos de segurança pública por espasmos. Tem uma crise, vamos votar. Nos próximos meses, o Departamento Penitenciário Nacional quer apresentar ao Ministério da Justiça um projeto modelo baseado na contratação de empresas para realizar o serviço e não na compra de equipamentos de bloqueio. Bom, e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promoveu uma audiência pública para discutir o furto de fios e equipamentos de distribuição de energia elétrica, telefonia e internet. Os debatedores defenderam punição mais rígida para quem comete esse tipo de crime. Sabe quando você está falando ao telefone ou acessando a internet e de repente a rede para de funcionar? Ou quando a energia de casa acaba? Uma das causas desses problemas é o roubo de fios de distribuição e equipamentos das empresas operadoras. A prática é comum e está crescendo no Brasil. Nos serviços de telefonia e internet, 65% das interrupções são causadas por problemas de vandalismo e roubos de equipamentos, de acordo com a Anatel. Na área de energia, não é diferente. O problema de furto de cabos e equipamentos nas redes elétricas tem causado uma série de problemas. Primeiro, são as interrupções de energia elétrica e a interrupção de serviços públicos importantes como trens, hospitais, causando problemas sérios para a população. Em audiência na Câmara, o representante da Anatel afirmou que as empresas de telecomunicações tiveram um prejuízo só no ano passado de 25 milhões de reais para repor o material desviado. Dinheiro que, segundo ele, está indo para o lugar errado. Ao invés de eu fazer reparo e substituição de elementos furtados, eu poderia estar investindo e promovendo progresso e desenvolvimento do setor para o Brasil como um todo. Os participantes foram unânimes sobre a forma de combater o problema. Não vejo outra forma para, de imediato, a não ser aumentar ou penalizar criminalmente projetos que agravam e levem aos criminosos, aos vândalos, uma pena para evitar que eles façam esse tipo de ação. Nós temos que punir tanto aquele, né, que compra esses roubos, né, quanto aqueles que roubam. Então nós estamos abrindo essa discussão, teremos um leque aí de discussões nesse sentido. O que nós queremos é botar o dedo na ferida, punir essas pessoas. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara debateu a recente retirada de profissionais da manutenção de aeronaves durante o embarque e desembarque de passageiros na aviação civil. A medida, tomada pelas companhias aéreas, foi criticada por trabalhadores do setor, como mecânicos e pilotos. Já as empresas alegam se tratar de uma recomendação dos fabricantes de aeronaves. Ao pousarem entre um voo e outro, as aeronaves brasileiras passam por supervisão mecânica. São reabastecidas enquanto bagagens e passageiros embarcam ou desembarcam. Essa manutenção é realizada por profissionais habilitados, mas as empresas aéreas estão retirando esses profissionais do pátio dos aeroportos. Durante a audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos disse que o procedimento pode colocar em risco
a segurança dos voos. Nós fazemos todas as manutenções, as revisões, os cheques A, B, C, D, tudo conforme a mandatória, né? Os manuais de procedimento do fabricante, né? E da empresa. Agora, nós temos que se ater para isso. A questão da segurança de voo corre um risco muito grande. O vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias defendeu a medida. Quem retirou a necessidade da inspeção de manutenção no trânsito das aeronaves não foram as empresas aéreas, foram os fabricantes dos aviões que conhecem o avião muito mais do que qualquer um de nós. Se eles disseram que não é mais necessária fazer inspeção de manutenção no trânsito, para nós está ok. Ele também argumentou que a retirada dos profissionais da supervisão das aeronaves é prática admitida pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A ANAC, ela aceita o nosso Manual Geral de Manutenção, que é uma réplica do manual do fabricante, ok? E se estiver lá o que está no manual do fabricante, logicamente que ela tem que aceitar, porque ela certificou esse avião e, consequentemente, certificou o manual também. O piloto e diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas disse que sem os profissionais habilitados em manutenção das aeronaves, os pilotos vão ficar sobrecarregados e o tempo de espera entre um voo e outro vai aumentar. Num tempo de solo em torno de 30 minutos, 40 minutos, que é o tempo médio, quando você para no ponto A e vai continuar o seu voo na sequência, esse tempo de solo vai ter que aumentar para talvez 1 hora, 1h15, porque eu vou ter que acompanhar um procedimento interno e quando voltar para a cabine de comando, reassumir os meus afazeres. O meu colega que vai estar lá também fazendo os afazeres dele, ele não pode dar prosseguimento até certo ponto sem que eu esteja lá para fazermos o nosso cross-check, a nossa revalidação do que eu fiz e o que ele fez. Então a aviação ela é extremamente segura, a aviação é um meio de transporte sem dúvida mais inteligente para quem quer chegar no horário, para quem quer ter qualidade no atendimento, mas certas economias não trazem a qualidade que nós temos hoje. Nós não podemos permitir que haja qualquer erro, que haja qualquer atitude que possa colocar em risco a vida das pessoas, principalmente quando um avião decola com 100 passageiros, 150, 200 ou até mais passageiros. Ainda que fosse um avião com apenas um piloto, nós não podemos dar chances para os erros. A partir de 2017, o saneamento básico pode receber investimentos de até 4 bilhões de reais por ano. O projeto, sancionado pelo presidente interino da República, concede incentivos fiscais a empresas que ampliarem investimentos no setor. Hoje, apenas 40% dos esgotos são tratados no país. A lei que cria o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico terá efeitos previstos para o período de 2017 a 2026. O objetivo da proposta é conceder incentivos fiscais para as empresas que ampliarem investimentos em ações previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico. Além do tratamento de esgoto, está prevista a universalização do abastecimento de água e ainda programas voltados para a melhoria do meio ambiente. O presidente interino Michel Temer vetou, no entanto, o artigo que previa o incentivo fiscal com base nas contribuições PIS/PASEP e COFINS. Ele considerou que a medida estaria em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o deputado Luiz Couto, além de inconstitucional, o projeto é desnecessário. Ele argumenta que o próprio Poder Executivo já prevê no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, ações no setor de saneamento básico. O projeto ele é inconstitucional porque ele fere um dispositivo da nossa Constituição que só quem pode fazer renúncia fiscal é o Poder Executivo. É ele que renuncia, mas ele também tem que dizer que aquilo que é renunciado, como é que ele vai cobrir aquilo, com outras ações e com outros recursos. Eu acho que o próprio Poder Executivo ele já tem competência para isso. Ele não precisa de legislação para isso. Ou seja, tem programas. O programa do PAC tem trabalhado isso aqui. Já o relator da proposta na Câmara considerou um avanço a sanção da lei. Na opinião do deputado, o veto pode ser corrigido por meio de medida provisória ou mesmo um projeto de lei. Nós temos aí uma luta pela frente. O setor tem consciência disso, está organizado e nós vamos continuar buscando a redação final e adequada que complete o regime.
E agora nós vamos voltar ao vivo para a galeria do plenário do Senado para as últimas informações sobre o segundo dia da fase final do julgamento da presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Carol, começou ou não começou ainda? Ainda não, Mariana. Tem vários senadores aqui, ali sentadinhos ali embaixo, muitos conversando. O próprio ministro Lewandowski não está aqui no plenário do Senado nesse momento. O presidente Renan Calheiros também ainda a gente não ouviu por aqui. Na verdade, o ministro está aqui em algum lugar, está aqui embaixo conversando com os senadores, mas ainda não está posicionado ali na mesa para começar de fato a sessão, né? E a gente está aqui na expectativa. Então, como a gente vinha dizendo antes, hoje vai ser um dia de oitiva de testemunhas de defesa, que deve se estender durante o final de semana. Já começa agora também a expectativa para a sessão de segunda-feira, que é a sessão quando será ouvida a presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores já está abrindo aí prazo para a inscrição dos senadores que querem fazer perguntas para a presidente afastada. Ela vai fazer uma fala, já os jornalistas adiantam nos jornais de hoje que ela deve fazer uma fala bem pessoal, em defesa da sua biografia. Diz que ela tem passado os últimos dias também revisando essa fala, revisando o que vai falar e em seguida vai se colocar à disposição para responder às perguntas dos senadores. Amanhã começam a chegar a Brasília também uma comitiva de ex-ministros que vem acompanhar essa reta final aí junto com a presidente afastada Dilma Rousseff. Tem se dito também que o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar dessa reta final, deve estar aqui no Senado no dia do depoimento, no dia que ela vier falar aqui aos senadores no plenário do Senado Federal. A gente continua acompanhando por aqui e avisa para vocês assim que começar a sessão nesse segundo dia aí do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade aqui no Senado Federal. Obrigada, Carol. Nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que um projeto aprovado na Câmara quer que brasileiros vítimas de doenças raras tenham acesso a tratamento sem precisar entrar na Justiça. Comissão de Segurança Pública debate maneiras de impedir que presos tenham acesso ao sinal de celular. E entra no segundo dia o julgamento final de Dilma Rousseff no Senado por crime de responsabilidade. Essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto. Para você um bom dia e um ótimo fim de semana. Tchau.